Quero fazer a saudação à igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Antes de fazer, eu quero também fazer a saudação aqui às mamães que estão conosco nessa noite pelo Dia das Mães. E a minha mãezinha está me acompanhando online e eu quero deixar aqui meus parabéns para ela, para minha esposa Patrícia também. E sempre no Dia das Mães eu consigo ligar para minha mãe, mas esse fim de semana foi bastante agitado, não consegui nem ligar para minha mãezinha, só mandei recado. Mas eu vou aproveitar aqui o púlpito para dizer o quanto eu te amo, viu, mãezinha? A senhora em Anápolis saiba disso, quanto eu a amo e sinto falta da senhora todos os dias. Eu quero convidar você, querido irmão, a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler do capítulo 15, do verso 1 ao verso de número 10. João 15, do verso 1 ao verso 10. Você achou o texto, se coloque em pé, para que a gente possa fazer a leitura desse texto. Eu sei que o texto vai estar exposto também no nosso telão, mas, por questão de reverência à palavra de Deus, evidentemente, se você assim puder, se coloque em pé. Eu vou ler o texto bíblico e você acompanhará aí na sua Bíblia ou pelo telão. Aí em casa também, você que nos acompanhe, abra a Escritura Sagrada e permaneça em reverência durante o culto, que é a Deus. Mesmo estando longe, você esteja em caráter de reverência ao Senhor. João 15, do verso 1 ao verso 10, diz assim: Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo privilégio que temos aqui nessa noite de juntos, em igreja, estarmos cultuando ao Senhor, e pelo privilégio que temos de abrir a tua palavra nesse momento, para meditar, ó Deus, no texto que nós consideramos inspirado e que nós temos como palavra tua. Evidentemente, ó Deus, nós temos aqui alguns desafios para essa noite. Os desafios, ó Deus, que são postos, ó Pai, por corações que são falhos, fracos, e com influências geracionais, culturais também, que acabam atrapalhando a nossa interpretação do texto, e não somente a interpretação do texto, mas a nossa comunhão com o Senhor, quando nos distraímos, quando ficamos mexendo no celular numa hora indevida, quando ficamos, ó Deus, pensando em outras coisas e, inclusive, ó Deus, desrespeitando esse momento que é aquele momento em que o teu livro é aberto e nós, como família da aliança, entendemos que o Senhor haverá de falar por meio de homens falhos, mas o Senhor é Deus perfeito e usa homens falhos para que por meio deles, ó Deus, o nome do Senhor seja proclamado, e é nessa hora que vem instrução para a nossa vida, instrução para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa semana, diante, ó Deus, daquilo que temos vivido nos nossos dias. Pai, nós queremos ser crentes fiéis, nós queremos ser homens e mulheres com coração sensível à tua presença, nós queremos ser homens e mulheres que transbordam da tua palavra, nós queremos ser, ó Deus, gente cheia do Espírito Santo do Senhor, queremos ser famílias, ó Deus, onde brilha a luz de Cristo, e para isso é fundamental, ó Deus, termos, ó Pai, uma vida, ó Deus, de comunhão com a tua palavra. Portanto, nos abençoe na meditação dessa noite, e que esse tempo de culto seja um tempo de comunhão com o Senhor. Por isso, ó Pai, quebra as barreiras, quebra qualquer tipo de barreira do nosso coração, ó Deus, purifica os nossos corações, visita este lugar,
Visita este ambiente com a tua presença. Aqui está a igreja comprada pelo sangue de Cristo, ó Deus, que a tua presença e o teu Espírito Santo possa agir em nossas vidas, neste lugar, e promover, ó Pai, o reino do Senhor, ó Deus. Assim abençoa o teu povo aqui reunido. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero pensar com vocês nessa noite sobre um tema que eu preguei ontem no acampamento. Esse fim de semana eu estou com a voz um pouquinho rouca, porque estava no acampamento com os alunos do colégio sexta e sábado, especialmente ontem de manhã à noite eu preguei, e eu quero trazer aqui aos irmãos uma das pregações que eu fiz lá, e o tema dessa mensagem é como confiar nos planos de Deus em épocas desafiadoras. Como confiar nos planos de Deus em épocas desafiadoras. O texto de João capítulo 15, penso eu, às vezes tem sido aplicado de uma forma apenas para um lado do texto. Eu acredito que é possível essa aplicação que é feita sobre o texto, quando muitas vezes a gente lê o texto de João 15, eu considero ele um texto difícil, porque nós temos aqui uma metáfora que Jesus está usando, e nessa metáfora que Jesus está usando, ele fala sobre dar frutos. E muitas vezes, quando a gente pega pregações, eu mesmo já o fiz, nós aplicamos esse texto muito na perspectiva de que o crente vai dar fruto, e o fruto é um fruto que caminha para o evangelismo. Tá certo, temos que evangelizar, e temos sim que dar fruto na evangelização. Só que eu não posso desconsiderar o contexto maior do texto. Eu não posso desconsiderar o que está acontecendo aqui. Eu não posso desconsiderar aonde Jesus está, o que ele está falando, e inclusive aonde essa frase de Jesus, ou essas frases de Jesus se encaixam. Porque isso nos ajuda a entender o que é que Jesus está querendo dizer com frutificar. E eu quero dizer para você que nessa noite que eu tenho caminhado com a interpretação de que o que Jesus está falando é que em épocas de crise, de dificuldades, de lutas, o seu coração pode frutificar. Você pode se transformar num crente melhor nas épocas mais difíceis da sua vida. Veja, e me permitam trazer esse contexto para vocês. Se você pega a partir do capítulo 13, aliás, eu amo o Evangelho de João, evidentemente que os 4 evangelhos são para nós referência, mas eu tenho um apego pelo Evangelho de Lucas e Evangelho de João, são os que eu sempre mais prego neles. O Evangelho de João é muito claro numa perspectiva que João traz, porque João andou com Jesus, o discípulo amado. João vai apresentar um ângulo diferente da narrativa e é muito claro, a narrativa de João é muito clara, porque o tempo inteiro João diz, para que creiam, e ele sempre termina uma história dizendo, olha, Jesus fez isso para que cresça, para que as pessoas pudessem crer no nome dele. E esse mesmo João diz em muitas narrativas, e muitos não creram. Ele está sempre falando, joio e trigo, vai ter quem crê, vai ter quem não crê. O Evangelho de João é isso. Mas em paralelo no Evangelho de João, a gente também vê João mostrando Jesus como o bom pastor, porque é só João que lá no capítulo 10 vai trazer toda uma narrativa, e é só ele que faz isso. É só João que faz uma narrativa inteira no capítulo 10 de um discurso de Jesus, onde Jesus diz, eu sou o bom pastor. E João linka esse discurso de Jesus com o Salmo 23. E de uma maneira paralela, e é muito bonito o Evangelho de João, quando você pega João 10 para abrir o texto, para interpretar o livro de João, com João 10 você percebe as histórias que estão acontecendo, é sempre a seguinte perspectiva que João traz. O bom pastor indo atrás de ovelhas. Ele vai atrás de Nicodemos, uma ovelha religiosa, mas que estava preso ali em religiosidade. Ele vai atrás do cara lá que está no tanque de Siloé, alguém que está preso ao misticismo. Ele vai atrás da mulher samaritana, alguém preso em costumes e uma vivência totalmente fora daquilo que era a realidade. E assim por diante, cada um dos encontros é o bom pastor indo atrás de ovelhas perdidas, aonde essas ovelhas perdidas estão, no lugar onde elas estão. Mas agora, os próprios discípulos de Jesus estão perdidos. E o perdido que a gente encontra aqui, a partir do capítulo 3, me permitam dizer, é um sentimento de frustração.
É um sentimento de incerteza que acontece a partir do capítulo 13, finalzinho, depois do famoso jantar onde Jesus lavou os pés dos discípulos. Mas naquele mesmo jantar, o traidor, possuído pelo demônio, se revela, Judas Iscariotes, sai para trás de Jesus. O clima fica pesado. E esse clima pesado é um ambiente ruim. Já esteve em ambientes ruins com clima pesado? O sorriso amarelo, o olhar incerto, as angústias que estão ali, as incertezas, aquilo tudo que Jesus ensinou até agora, parece que não está encaixando com a realidade, porque a realidade é um clima pesado, ameaças de morte. Jesus fala claramente e começa a repetir de maneira muito intensa que vai morrer, vai morrer, vai morrer, e aquilo não encaixa com o pensamento dos discípulos. Só que Jesus, ele é Senhor dos corações. Ele vê os corações aflitos. E a partir do final do capítulo 13, se você pegar, você vai ver Jesus pastoreando corações aflitos. E ele começa a pastorear esses corações aflitos a partir das perguntas que surgem dos próprios discípulos. Perguntas, muitas delas, perguntas até mesmo superficiais. Mas Jesus responde como pastor. Pedro começa perguntando, para onde tu vais? Porque eu vou com você. Depois alguém pergunta, Tomé, mostra-nos o caminho. E Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí depois vem Filipe e diz assim, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, você está comigo há tanto tempo e ainda não viu o Pai. Mas perceba que o capítulo 14, verso 1, que é o começo dessa pregação que está no capítulo 15, começa com a seguinte frase de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. O capítulo 15 é a sequência desse discurso. E aí, como crer? Como confiar nos planos de Deus em épocas desafiadoras? Jesus agora vai usar uma metáfora da videira. E essa metáfora da videira, ela vem dentro de um contexto maior, para dizer para nós como no meio das dificuldades nós conseguirmos, em épocas desafiadoras, em momentos tensos, em momentos complexos, em momentos em que você não consegue antecipar o que vai acontecer, o que fazer? Jesus nos ensina. E é sempre melhor ir a Jesus para nos dirigir nos dias difíceis. Do verso 1 ao verso 4, eu quero apresentar para vocês a primeira característica de como nós podemos confiar nos planos de Deus em épocas desafiadoras. Em primeiro lugar, permaneça em Jesus. Permaneça em Jesus. Olha o que diz o verso 1 ao verso 4. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o fruto produzir fruto, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Vamos o 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus conhece os corações. Jesus sabe que daqui a algumas poucas horas, e você pega a sequência, capítulo 16 é a continuação dessa mensagem, capítulo 17, Jesus vai interceder pelos discípulos, capítulo 18 em diante, nós temos toda a sequência da crucificação, que vai lá para o Getsemane, e lá no Getsemane nós temos o traidor chegando depois de um tempo de oração, e toda a sequência que leva à cruz, morte e ressurreição de Jesus. Isso aqui é horas antes. E Jesus conhece o coração daqueles homens, ele diz para aqueles homens, olha, para épocas desafiadoras, vocês precisam aprender a frutificar, e vocês frutificam quando vocês permanecem ligados a mim. Jesus usa o exemplo aqui da videira, Jesus vai trazer essa ilustração aqui, porque, dentre vários aspectos possíveis aqui, mas ele mesmo traz muito claramente a questão do limpar o ramo, do ramo não ser vivo sozinho, do ramo precisar ser cuidado para que ele possa dar o fruto. Ele o tempo inteiro está dizendo o seguinte, olha, mas sozinho, você sozinho, você não vai conseguir. Você precisa de mim. E você precisa estar vinculado a mim.
para épocas de crise. E permita-me dizer para você aqui, é muito fácil falar sobre confiança, sobre crer. A gente fala o tempo inteiro sobre crer aqui no ambiente do culto, ambiente litúrgico, religioso nosso. Nós falamos o tempo inteiro sobre crer. Crer quando tudo está bem, confiar quando tem dinheiro no banco, confiar quando a saúde está boa, confiar quando está tudo indo bem. É bom demais e é até fácil. Mas o desafio do crer e do confiar, irmãos, é quando está difícil. É quando faltam as coisas, é quando há incerteza, é quando há medo, é quando você está esperando aquele resultado de exame e tudo indica que o resultado que vai vir não é o melhor. É quando seu coração está angustiado no seu emprego, é quando você está preocupado com o seu filho, da vida espiritual dele, quando está preocupado com o seu pai, com a sua mãe. Às vezes no dia de mães é um dia de tristeza para você por alguns motivos da sua vida. É nessa hora, meu irmão, que Deus nos chama para permanecer nele. E por que ele está falando isso? Porque esse mesmo Jesus sabe que esses discípulos agora seriam pressionados, como ele, Jesus, também o seria. E ele diz, permaneçam em mim. Esse permanecer em Jesus é também para dizer para nós o seguinte, cuidado, porque na hora do aperto, às vezes a gente tende a querer permanecer ou vincularmos-nos a outras coisas. A gente se vincula a palavras de homens, a gente se vincula à nossa inteligência, a gente se vincula à nossa estratégia, a gente se vincula à nossa habilidade de resolver problemas, a gente se vincula àquilo que temos, a gente se vincula à nossa saúde. E aí Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneçam em mim, permaneçam em mim. E aí vocês vão conseguir produzir frutos, mesmo no período do desafio. A videira tem essa característica, pelo seu tronco e a forma como ela tem, estrutural, de ser uma árvore muito forte, que mesmo em épocas difíceis ela continua produzindo uva. E isso é algo interessante, porque a videira também, enquanto das árvores que os judeus admiravam, em primeiro lugar estava a videira. Tinha a figueira, também, e a oliveira, que vai aparecer na sequência, lá no Jardim das Oliveiras, do Getsemane. Mas aqui Jesus está falando da videira, que é uma dessas árvores amadas pelos judeus, e que representava justamente a perseverança em épocas desafiadoras. Jesus diz, quer vencer, quer confiar, a forma como você confia é permanecendo na pessoa de Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós precisamos também permanecer na palavra de Deus. Do verso 7 em diante, olha o que o texto diz para nós. E vamos, o verso 7. 7 e 8. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Veja que Jesus ele continua na sua linguagem, e ele agora prossegue dizendo o seguinte, olha, continuem permanecendo em mim, e permaneçam aonde? Naquilo que eu estou falando para vocês. E ele usa a expressão, nas minhas palavras. Permaneçam nas minhas palavras. E se vocês permanecerem nas minhas palavras, eu vou abençoar vocês, porque diz assim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E ele ainda diz mais, se a gente permanecer na palavra, Deus será glorificado à medida em que a gente confia na palavra. E é quando a gente continua na palavra que nós nos tornamos verdadeiramente discípulos, porque a verdade é, irmãos, que na hora do aperto, a gente frutifica ficando na palavra de Deus, e esse frutificar é que mostra quem são verdadeiros discípulos. É o que Jesus está dizendo em outras palavras. Porque muitas vezes, e muitas vezes, e a maioria das vezes, a palavra de Deus vai ser para nós sempre, não uma palavra de motivação ou motivacional, mas a palavra da verdadeira esperança que nos diz que Deus está conosco, que Ele vai cumprir as promessas, que Ele não abandona os seus filhos, que Ele estará conosco até o fim, que Ele é Deus que vela pelos seus, que não adianta a pessoa trabalhar na cidade, em vão vigia a sentinela, se o Senhor não abençoar.
Eu te pergunto, meu querido irmão, com toda a liberdade que temos em um culto público, na hora do aperto, você tem recorrido à palavra de Deus como fonte de vida para você receber instrução para poder caminhar na sua jornada? Eu tenho pensado muito sobre isso. Às vezes nós temos terceirizado a palavra de Deus. E fazemos isso até com classe, com elegância. Nós terceirizamos a palavra de Deus porque a semana é muito corrida, a vida é muito corrida, São Paulo é muito corrido. Então eu terceirizo a palavra de Deus e eu deixo a palavra de Deus para ser exposta para mim, como uma pessoa que vem consumir a palavra de Deus, aos domingos. E é só de domingo. E aí tem a história da piadinha de pastor. Piadinha de pastor, irmãos, não pode faltar nessa hora. Não precisa rir se não achar graça. Porque pastor sabe contar piada sem graça. Mas a famosa história da irmã que tinha perdido o óculos. 6 meses sem saber onde estava o óculos. O pastor vai visitar ela e pergunta assim, minha irmã... Ela falou, pastor, eu não estou lendo a Bíblia porque eu perdi meu óculos. Minha irmã, dá a Bíblia aí que eu vou ler para você. 6 meses, pastor, que eu não leio mais a Bíblia porque eu perdi os óculos, pastor. Procurei a casa inteira. Aí o pastor abre a Bíblia, onde estava o óculos? Na Bíblia. Piadinha de pastor. Porque a gente deixa e terceiriza aquilo que é vital para nós. A gente terceiriza aquilo que é vital e a gente começa a viver. Claro, meus irmãos, para eu poder estar aqui expondo a palavra de Deus, eu precisei estudar, me dedicar, me aprofundar, conhecer, saber manusear isso aqui com zelo. Entretanto, meu irmão, se tem uma coisa que a reforma protestante trouxe a nós, reformados, é a perspectiva do sola escritura. E justamente na reforma, a imprensa, a possibilidade de ter ali a Bíblia impressa na língua do povo, permitiu que cada pessoa tivesse a Bíblia na sua mão. Isso é uma revolução. Eu sempre me pego emocionado quando vejo vídeos, especialmente, a gente tem vídeos que às vezes chegam até nós, na China, existem registros desse tipo de vídeo. O próprio Ronaldo Lidório conta quando pela primeira vez a Bíblia foi traduzida para a língua concomba, e o Ronaldo Lidório conta, e tem um vídeo na internet de um grupo de chineses recebendo a Bíblia pela primeira vez, e eles abraçando a Bíblia, emocionados, porque agora ele tem a Bíblia dele. E o Ronaldo Lidório contando quando chegou a primeira remessa de Bíblias, Novo Testamento, que eles conseguiram traduzir para a língua concomba, e as pessoas carregavam com maior cuidado a Bíblia, um zelo. E o Ronaldo Lidório achou aquilo interessante, perguntou, por que vocês estão fazendo assim? E eles falam assim, olha, quando a gente está carregando um tesouro, a gente carrega com delicadeza. Meu irmão, você tem ido às fontes de vida eterna para receber diretamente Deus instrução para a sua vida? Pois deixa eu te dizer uma coisa, nos períodos mais dolorosos da minha vida, foi quando, mais claramente, através da Escritura, Deus falou ao meu coração, glória a Deus por isso, porque o nosso Deus não está mudo, é Deus que fala, e fala com você. Permaneça na palavra, meu irmão. E aí nós somos uma geração em que nós temos investido tempo e tempo em séries, eu gosto de séries, em filmes, eu gosto de filmes, e temos gastado tempo com livros, eu gosto de livros, grandes autores, eu gosto de grandes autores, eu gosto, mas eu não posso trocar a videira verdadeira e o alimento que vem da videira verdadeira, que é através de Jesus. Muita gente sofreu para que a Bíblia fosse traduzida para a sua língua portuguesa e para que você pudesse acessar ela a hora que você quisesse. Meu querido irmão, para enfrentar as épocas desafiadoras, permaneça na palavra de Deus. Em último lugar, versos 9 e 10. Jesus continua o seu argumento no meio desse contexto desafiador, de lutas que eles iriam enfrentar. Jesus está dando ali o direcionamento para eles e diz assim, olha, eu quero que vocês creiam, confiem nessas épocas desafiadoras, então, portanto, vocês precisam... E aí no verso 9 ele diz, como o Pai me amou,
também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Está claro o ponto. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Em terceiro lugar, meu irmão, e último, permaneça no amor de Jesus. Jesus vai falar aqui aos seus discípulos sobre os afetos. E sem sombra de dúvidas, irmãos, quando épocas desafiadoras chegam na sua casa, quando você recebe uma notícia de uma enfermidade que você não tem como saber os desdobramentos dessa enfermidade, quando você recebe notícias acerca do seu lugar de trabalho, quando você recebe notícias acerca do seu filho, notícias que você não gostaria de receber, de decisões que ele está tomando, da sua filha, do seu filho, quando você recebe notícias acerca dos seus pais, coisas que estão acontecendo com eles que estão machucando o seu coração, quando você recebe notícias desse mundo caído, de pessoas caídas, sabe o que acontece? Os afetos do seu coração são atingidos. Vem tristeza, vem abatimento, e aí os frutos que são gerados no nosso coração é tristeza, desânimo, abatimento, e isso às vezes leva ao pecado da murmuração, leva às vezes à construção de N coisas no nosso coração, raiva, revolta, quando não gera ódio, e de repente o nosso coração está cheio de sentimentos que não deveriam estar ali. Jesus conhece corações. Nós estamos no meio da pregação dele, não é o final. Eu estou pegando um trecho, um recorte da pregação de Jesus. Mas a pregação de Jesus começou assim: não se turbe o vosso coração. E a pregação de Jesus termina assim: vou enviar um consolador para o seu coração. No meio da pregação, Jesus diz assim: permaneçam nos afetos verdadeiros. E o afeto verdadeiro está no amor de Cristo. O que Jesus está dizendo aqui para nós? Está dizendo para nós que nós precisamos racionalizar essa questão do amor. Eu não vou aqui expor tudo o que eu penso sobre isso aqui, porque a gente não vai ter tempo, mas, de fato, nós vivemos, a meu ver, e provavelmente vou escrever sobre isso na minha tese de doutorado, e me permite dizer isso aqui, porque eu estou na minha igreja aqui, posso falar isso para os irmãos com muita tranquilidade do coração. Estou começando esse processo, e eu vou escrever sobre essa questão desse existencialismo romântico que nós estamos vivendo, em que nós temos confundido os afetos. E ao confundir os afetos, eu sempre tenho repetido sobre isso, nós temos confundido o que é amor. E nós temos confundido o que é amor, porque amor para nós, na língua portuguesa, tudo é amor. Ontem eu falando sobre isso no acampamento, depois teve um pequeno grupo, eu fui conversar com um adolescente, e aí eu peguei no grupo assim, fala aí o que vocês pensam, né? Tinha acabado de ver a mensagem, aí eu peguei e falei assim, ó, não é para falar que vocês gostou da pregação, porque vocês estão aqui no pequeno grupo justamente com um pregador, mas fala o que você tirou de lição para a sua vida. Aí um menino, aqui do ambiente do colégio, que eu nunca tinha conversado pessoalmente com ele, falou assim, pastor, eu estou pensando aqui, esse negócio de amor é um negócio sério. Eu falei, é mesmo. Não, porque o senhor falou aí sobre os tipos de amores do grego, e a gente brasileiro usa amor para tudo, né? Na mesma hora que eu falo assim, mãe, eu te amo, eu amo a minha mãe, eu viro e falo assim, eu amo carne, eu amo comer carne. E é a mesma palavra, só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o amor que eu tenho pela minha mãe é muito diferente do que o amor que eu tenho de comer carne. Não faz sentido eu usar essa mesma palavra. E aí eu tenho defendido que nós, porque só usamos a palavra amor e só temos essa palavra para tudo, no que tange a afetos, a gente confunde muita coisa. E às vezes a gente tem confundido o amor de Cristo. A partir de uma construção errada que foi feita no seu coração, de um amor rebaixado da nossa geração, da geração existencialista que está desde o século XX, um amor que é um amor romântico ou romancista, um amor baseado em contos, e porque a gente só usa uma palavra, só para vocês terem noção do que eu estou falando aqui rapidamente, para concluir, o grego dividia amor em pelo menos 4 expressões, eu já falei isso aqui em outra mensagem. O grego usava ágape, usava filéu, o grego usava storge, e nós temos essas expressões que eles usam
para falar sobre amor, sobre afeto. Tem o Eros, com o amor romântico deles. E para nós tudo é amor. Jesus está falando aqui de permanecer no amor ágape que ele tem por nós. E nesse sentido, meus queridos irmãos, eu quero terminar essa reflexão aqui dizendo para você o seguinte: quando as lutas surgem, elas haverão de surgir. Seria muito bom virar para nós e falar assim: olha, a vida do cristão é uma vida que não vai ter lutas, mas eu sempre falo que na caminhada cristã, em uma área ou em outra, vai ter alguma coisa na sua vida que vai estar desalinhada e que você precisa exercitar aquilo que Jesus nos convidou a exercitar, que é permanecer da forma certa em épocas desafiadoras, ou confiar nele, ou confiar nos planos de Deus em épocas desafiadoras. Jesus está aqui enfrentando desafios tremendos, mas ele sabe para onde ele está caminhando. Eu quero terminar essa mensagem perguntando para você: você sabe para onde você está caminhando? Você tem certeza dos planos de Deus para a sua vida? Você tem certeza dos planos de Deus para a sua família? Você confia na aliança que você fez com Deus, com a sua família? Confia ou não confia? Quando você trouxe seus filhos à frente para batizá-los, você confia naquele que fez aliança com você? Temos ouvido o reverendo Roster falar sobre Abraão e o quanto Deus manteve a aliança com Abraão, independente de Abraão. Quando ele passa ali por aquele momento ali em Gênesis 15, em que os animais foram despedaçados e Deus não deixou Abraão passar, a tocha de fogo passou dizendo o seguinte: é eu que estou fazendo o pacto, eu é que vou garantir os elementos do pacto. Meu irmão, quando eu trouxe as minhas filhas para serem batizadas, eu não estava confiando nelas, muito menos em mim, apesar de todos os compromissos que eu fiz. Eu confiei em quem estava fazendo pacto comigo, o Deus amoroso, que ama as minhas filhas mais do que eu posso amá-las. Você sabe para onde você está indo? Eu quero terminar dizendo para você: se porventura nessa noite, por conta das crises da sua caminhada, e elas vêm, dos medos desse mundo, e eles vêm, das coisas que estão fora do seu controle nesse mundo, e tem um monte de coisa fora do seu controle nesse mundo. Se porventura nessa noite os afetos do seu coração estão errados, eu quero te fazer um convite, conforme a pregação que Jesus fez aos discípulos a quem ele amava. Jesus falou: permaneçam em mim, permaneçam na minha palavra, e assim como eu sou amado pelo Pai e permaneço no amor dele, eu amo vocês, permaneçam no meu amor. A minha oração por vocês, a minha oração por mim também, é que o meu coração não seja contaminado pelos sentimentos caídos da nossa geração, mas que sejam os meus sentimentos e afetos também redimidos em Cristo Jesus. Portanto, minha oração para você e por mim nessa noite é que o seu coração seja transbordante do amor de Jesus Cristo na sua vida, e que no amor de Cristo você permaneça. Porque perceba, e eu tenho preparado uma pregação também lá no livro de Apocalipse, quando Jesus fala à igreja de Éfeso, ele diz assim: olha, eu só tenho uma coisa contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. É como se Jesus estivesse dizendo: eu falei que era para permanecer no meu amor. E por algum motivo vocês se transformaram em um pessoal teológico, que resiste à heresia, mas eu não tenho encontrado afeto verdadeiro no coração de vocês. Se tem uma coisa bonita é que Jesus ele não fala isso de uma forma condenatória, mas pastoral, dizendo: volte ao primeiro amor. Jesus pode corrigir os afetos do nosso coração. Se porventura alguém te machucou, se porventura alguém está aqui nessa noite decepcionado com a vida cristã, às vezes a gente se decepciona com pessoas. Se você está decepcionado com a denominação, se você está decepcionado com a sua família, se você está decepcionado com a sua própria vida, eu quero dizer para você, você nunca vai se decepcionar com Jesus, com a palavra dele e com o amor que ele tem por nós. Porque esse amor está manifesto. E está manifesto na cruz do Calvário.
Porque por amor, ele foi à cruz no meu e no seu lugar. E ele venceu aquela cruz por nos amar. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, sabe qual é o plano de Deus para você? Quando findar a sua jornada nesse mundo, você também haverá de para sempre estar com Jesus na eternidade. E na volta de Jesus, você também, à semelhança de Cristo, haverá de ressuscitar. Porque ele ressuscitou primeiro, nós também haveremos de ressuscitar. Essa é a nossa esperança. Que os afetos do primeiro amor possam transbordar no seu coração. E que o Espírito, Paracletos, confirme essa palavra na sua vida, na sua jornada e na sua família. Em nome de Jesus. Amém.